No alto do Planalto Andino varrido pelo vento, a 3.900 metros acima do nível do mar, encontra-se um lugar que parece quase impossível. O ar é rarefeito, o solo áspero, e ainda assim, espalhadas por esta planície desolada, estão pedras que desafiam todas as expectativas. Blocos do tamanho de casas, alguns pesando mais de 100 toneladas, jazem jogados de lado, como se tivessem sido despedaçados por uma força inimaginável. Entre eles, fileiras de estranhas pedras em forma de H, repetindo-se como fragmentos de uma linguagem codificada esculpida na rocha, sussurram de um sistema, uma lógica, um plano que ninguém compreendeu completamente. Os primeiros exploradores que se depararam com este local há mais de um século voltaram estupefatos. Descreveram as superfícies como se as pedras tivessem sido moldadas, lisas e exatas, cada aresta incrivelmente precisa. Alguns juraram que não poderiam ter sido feitas por mãos humanas. Surgiram teorias mirabolantes. Sobreviventes atlantes, arquitetos alienígenas, engenheiros antediluvianos esquecidos. Quanto mais impossíveis as ruínas pareciam, mais os mitos cresciam. Mas em 2025, começaram a surgir evidências que virariam todas as suposições de cabeça para baixo. Durante séculos, o mundo fez a pergunta errada. O segredo nunca esteve enterrado na fantasia. Estava ligado a uma civilização conhecida há muito tempo, mais frequentemente subestimada, a Tiwanaku. Florescendo entre os séculos V e X, seu império se estendia pelas rotas comerciais andinas, controlando água, plantações e comércio. Eles construíram campos elevados que desafiavam a geada, canais de irrigação que faziam o solo árido se tornar vivificante e monumentos que rivalizavam com qualquer coisa vista no mundo antigo. Para seus descendentes, Pumapunku não era um mistério. Era parte de seu legado, um coração cerimonial ligado ao núcleo sagrado da própria Tiwanaku. No entanto, exploradores ocidentais, armados com seus próprios preconceitos, ignoraram essas vozes. Tradições orais que falavam de construtores semidivinos dominando a pedra foram descartadas como mito, como se o conhecimento indígena não pudesse explicar tais maravilhas. Narrativas coloniais retrataram as ruínas como avançadas demais para mãos locais, apagando gerações de brilhantismo em engenharia da história. A heresia foi tão completa que, por décadas, Pumapunku foi tratada menos como uma conquista e mais como uma anomalia, uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Mas a cada escavação, novos padrões emergiram. Motivos das ruínas ecoaram na cerâmica e nos tecidos de Tiwanaku, repetindo-se na arte, na geometria e no design ritual. Em 2025, imagens avançadas revelaram conexões invisíveis a olho nu, e o legado dos Tiwanaku voltou a ganhar destaque. Ainda assim, uma pergunta permanecia. Como eles cortaram e moldaram pedras mais duras que o aço? A resposta parecia impossível. A rocha dominante em Pumapunku tem dureza entre 6 e 7 na escala de Mohs. Esculpi-la com ferramentas simples seria como riscar vidro com madeira. O arenito, mais macio, mas ainda imenso, havia sido arrastado de pedreiras a quase 90 quilômetros de distância, levantando outro mistério. Como eles o haviam transportado? Por anos, estudiosos se debruçaram sobre o mesmo dilema, relutantes em imaginar quais meios os Tiwanaku poderiam ter tido à sua disposição. Então, em 2025, as próprias pedras começaram a contar sua história. A microscopia eletrônica revelou abrasivos microscópicos incrustados nos sulcos. Fragmentos de quartzo, lascas de hematita, flocos de obsidiana mais duros que a andesita que estavam cortando. Estes não eram acidentes geológicos. Eram os restos de ferramentas de escolhas deliberadas. Experimentos replicaram o processo. Brocas de junco preenchidas com lama de areia, canais de água alimentando pasta abrasiva e horas de trabalho incansável. O resultado, superfícies polidas com um brilho espelhado, bordas tão afiadas que pareciam mecanizadas. As marcas de precisão não eram mais inexplicáveis. Eram a prova da inovação humana em seu ápice absoluto. E conforme a luz da aurora corta o planalto, banhando os monólitos tombados com ouro, a compreensão se aprofunda. A própria pedra carregava a evidência o tempo todo, esperando que a enxergássemos. Mas desvendar o mistério do corte apenas aguçou o próximo enigma.
Se eles conseguiam moldar esses blocos incrivelmente precisos, como os moviam? Aqui, a quase 4.000 metros acima do nível do mar, nunca existiram animais de carga fortes o suficiente para puxar 100 toneladas. As rodas eram desconhecidas. O terreno era implacável. E, no entanto, os blocos de Pumapunku jazem espalhados como se tivessem sido colocados por mãos que desafiaram a própria gravidade. Em 2025, satélites finalmente romperam o silêncio. Imagens de alta resolução revelaram tênues cicatrizes por todo o altiplano. Antigas trilhas pressionadas na terra, invisíveis do solo, mas inegáveis do céu. Testes de compactação do solo confirmaram o impossível. Algo imenso havia sido arrastado repetidamente pelo Planalto. Perto das pedreiras, arqueólogos descobriram poços de alavanca e postes de corda exatamente onde eram necessários. Vestígios de um sistema ao mesmo tempo brutal e brilhante. Comparado a isso, o Egito parecia manso. Gizé tinha o Nilo e a vasta planície do deserto. Tiwanaku tinha apenas a rarefeito, ventos impiedosos e pedras mais pesadas do que qualquer coisa erguida no velho mundo. E, no entanto, aqui, mãos humanas moviam montanhas, não com alienígenas ou milagres, mas com persistência, conhecimento e um domínio do ambiente que reescreveu os limites da resistência. Mas se movê-las era surpreendente, o que os construtores fizeram em seguida beira o surreal. As pedras de Pumapunku não apenas repousam lado a lado. Elas se encaixam em 3 dimensões, como um enorme quebra-cabeça projetado para resistir ao próprio tempo. Juntas de encaixe, recortes em forma de T e blocos em H se conectam sem argamassa. Parece mais preciso do que juntas de concreto modernas. Em 2025, varreduras a laser detectaram folgas com menos de 1 milímetro. Precisão de engenharia que nenhum império da mesma época chegou perto. Por séculos, céticos afirmaram que os construtores dividiram as pedras aleatoriamente, suas formas sendo acidentais. No entanto, a mecânica da fratura agora prova o contrário. Eles seguiram planos cristalinos deliberadamente, moldando e dividindo blocos com controle cirúrgico. Sua compreensão da distribuição de tensão e vibração era extraordinária, como se eles antecipassem terremotos que um dia devastariam monumentos menores. Quando engenheiros modernos recriaram as juntas em simulações sísmicas, os resultados os surpreenderam. As pedras se encaixaram, absorveram o choque, recusando-se a tombar, recusando-se a rachar. O que forasteiros antes desconsideravam como alvenaria primitiva agora revelou-se como arquitetura resistente a desastres, projetada não apenas para durar, mas para sobreviver ao próprio apocalipse. E quando as pedras interligadas expandiram-se para fora em sua forma completa, o que emergiu não foi uma ruína de templo isolada, mas o coração de uma cidade no céu. Pumapunku nunca foi um amontoado disperso de blocos. Era parte de um plano diretor tecido no tecido urbano de Tiwanaku. Uma vasta praça estendia-se pelo Planalto, alinhada aos pontos cardeais com uma precisão que rivaliza com a navegação por satélite. Canais de drenagem, esculpidos com precisão geométrica, conduziam as águas das cheias, poupando a cidade durante a violenta estação chuvosa. Terraços elevavam plataformas inteiras contra a encosta do terreno, estabilizando-as com reforços de solo invisíveis sob a superfície. Zonas agrícolas ficavam separadas das cerimoniais, uma cuidadosa separação entre o sagrado e o prático, cada uma desempenhando seu papel no ritmo da vida diária e espiritual. Estudos comparativos revelam algo extraordinário. Assemelhasse a uma construção modular pré-fabricada, como se os construtores tivessem projetado um kit de peças, montando-as uma a uma em um sistema colossal. Em 2025, um sistema de lidar montado em drones revelou séculos de terra e desmoronamentos, não por aleatoriedade, mas por um plano intencional. Fundações de edifícios maiores do que os estudiosos jamais imaginaram. Reconstruções digitais agora nos permitem sobrevoar Pumapunku como era, uma cidade brilhante e ordenada, erguendo-se das nuvens. Suas pedras esculpidas não apenas para durar, mas para declarar domínio sobre a própria natureza. Mas a arquitetura aqui nunca foi apenas sobre sobrevivência ou ordem. A mesma precisão que direcionava a água e estabilizava as plataformas também era aproveitada para moldar o som, a luz e a atmosfera. Ao amanhecer, as próprias pedras começam a falar. Pátios amplificam ecos em trovões retumbantes.
Câmaras ocas amplificam a voz humana até que ela trema com um poder incomum. Sacerdotes cantando em tons baixos não soariam como homens, mas como deuses. Suas palavras amplificadas em ressonância sísmica que se propagava pela praça. A luz do solstício ilumina portais no exato momento do ritual. Raios de ouro atingem nichos esculpidos onde antes jaziam oferendas. Engenheiros acústicos em 2025 recriaram esses efeitos e descobriram tons graves que rivalizam com os das salas de concerto mais avançadas do mundo. Não era apenas espetáculo. Essas ilusões uniam a comunidade e o cosmos, transformando os ciclos agrícolas em um teatro divino onde a água fluía como veias da terra e o som se tornava prova de poder. O ritual aqui não era simbólico. Era uma experiência planejada. Cada vibração e reflexo entrelaçados na crença. E então, o silêncio. Megálitos dispersos jazem como se lançados por gigantes. Alguns cortados ao meio, outros em ângulos antinaturais. Escavações revelam fraturas consistentes com choques sísmicos, falhas geológicas que correm como cicatrizes sob o planalto. Amostras geológicas coletadas em 2025 confirmam que terremotos violentos atingiram esta região nos séculos seguintes à ascensão de Tiwanaku. Ao mesmo tempo, evidências de inundações repentinas mostram que o lago Titicaca outrora transbordava em seu centro cerimonial, inundando praças em águas congelantes. Camadas de solo enegrecidas pelo fogo sugerem pânico, destruição e abandono. Histórias orais preservadas por descendentes falam da própria terra se rebelando. A terra se abriu e engoliu a cidade. Arqueólogos veem sinais de construção interrompida, blocos abandonados na pedreira, inacabados, nunca erguidos em seu devido lugar. Ao contrário das pirâmides, concluídas e polidas para a eternidade, Pumapunku caiu no meio da obra, seu grande plano interrompido pela fúria da natureza. O que os visitantes veem hoje são as ruínas de uma visão interrompida, um projeto para uma cidade que nunca alcançou sua forma final. Mas as pedras fragmentadas dos Andes não são enigmas isolados. Em todo o mundo, ecos aparecem. O monumento de Yonaguni, no Japão, a Ilha de Páscoa, os moai de basalto, o granito talhado com precisão no Egito. Sítios separados por oceanos, mas marcados por uma estranha familiaridade em seu artesanato. Blocos H interligados na Bolívia espelham conjuntos modulares em culturas distantes. No entanto, nenhuma evidência de um império global os une. Em vez disso, pesquisas comparativas em 2025 revelam uma profunda verdade. A humanidade, isolada repetidamente, buscou as mesmas soluções para os mesmos problemas impossíveis. Sem rodas, polias ou aço, sociedades em extremidades opostas da Terra esculpiram, ergueram e alinharam com precisão astronômica. Gênio independente, não intervenção alienígena, explica os paralelos. E nesse reconhecimento reside algo maior do que conspiração. Prova de uma faísca compartilhada entre civilizações. Uma força universal para moldar pedra e luz em monumentos de permanência. Pumapunku torna-se não uma relíquia de deuses perdidos, mas um capítulo de uma história humana mais ampla. Um espelho no qual a engenhosidade de um povo reflete a criatividade de todos. E agora esse espelho se torna mais nítido. Para descobrir como tal genialidade tomou forma nos Andes, os pesquisadores recorreram não a cinzéis ou cordas, mas a dados. Por décadas, arqueólogos debateram esboços e fragmentos, teorias que estagnaram nos escombros. Mas em 2025, a conversa mudou quando uma equipe híbrida de acadêmicos humanos e inteligência artificial começou a pensar como os próprios construtores. Milhares de varreduras com drones capturaram cada ângulo e fratura. Testes de resistividade do solo rastrearam fundações enterradas profundamente sob a terra. Perfis a laser registraram entalhes tão finos que pareciam intocados pelo tempo. Cada fragmento de evidência foi inserido em um modelo neural construído para detectar proporções de simetria e regras de design ocultas. O que emergiu não foi caos, mas o contorno fantasmagórico de um plano monumental, uma ordem ancestral ressurgindo das pedras. Lentamente, o modelo preencheu os vazios. Muros se ergueram, praças se expandiram, portões se realinharam com marcadores astronômicos. Era como se uma cidade há muito enterrada tivesse sido invocada da terra, não por picaretas, mas por reconhecimento de padrões.
Os estudiosos agora podiam colocar seus headsets e adentrar a visão ancestral. Caminhavam por vastos pátios cujas superfícies cintilavam com água, cuidadosamente canalizada por uma rede subterrânea de canais. Passavam sob imponentes portais de pedra alinhados com tanta precisão ao horizonte que o sol nascente do solstício brilhava perfeitamente através de suas fendas. Eles estavam em câmaras cuja acústica amplificava a voz humana em um eco estrondoso, permitindo que um único sacerdote comandasse a atenção de centenas. Pela primeira vez em séculos, Pumapunku estava inteiro novamente. Participantes indígenas Aimara e Quechua foram convidados a vivenciar a reconstrução. Muitos se emocionaram até as lágrimas. Um ancião sussurrou: "É como se nossos ancestrais estivessem falando novamente." Para eles, isso não era apenas arqueologia. Era memória ressuscitada por meio de máquinas que finalmente ouviram. Onde as histórias coloniais silenciaram suas vozes, as pedras interpretadas por meio de inteligência artificial as restauraram. Pumapunku não era mais um quebra-cabeça incompleto. Era um arquivo vivo do gênio ancestral. Mas o renascimento não parou nos dados. Seguiu-se um ressurgimento cultural. Por séculos, as ruínas foram tratadas como uma curiosidade para teorias alienígenas e documentários de pseudo-história. Em 2025, essa narrativa desmoronou. Acadêmicos e líderes indígenas se uniram para declarar que Pumapunku não era obra de forasteiros, mas de seu próprio povo, uma civilização que rivalizou com o Egito em visão e a Mesopotâmia em engenharia. As autoridades bolivianas reconheceram o sítio como um emblema nacional. As escolas reformularam os currículos para enfatizar a ciência andina e cosmologia. Em vez de turistas observando blocos misteriosos, os visitantes agora testemunhavam cerimônias tradicionais revividas em solo sagrado. Ao amanhecer, dançarinos se moviam em ritmo com os raios do sol que penetravam através de portais reconstruídos, seus trajes brilhando enquanto tambores trovejavam pelo planalto. Pela primeira vez em séculos, ritual e arquitetura alinharam-se novamente. Globalmente, o impacto foi sísmico. A ressurreição digital de Pumapunku forçou os historiadores a redesenhar o mapa das civilizações mundiais. Livros didáticos que antes retratavam os Andes como culturas isoladas e secundárias agora tinham que reconhecê-los como iguais em complexidade aos gigantes do Velho Mundo. Engenheiros se maravilharam com a precisão dos sistemas de gestão de água projetados para redirecionar enchentes enquanto mantinham piscinas rituais. Astrônomos elogiaram a integração da arquitetura com ciclos celestes que rivalizavam com Stonehenge ou as pirâmides de Gizé. Até mesmo os acústicos ficaram impressionados com a forma como o som se propagava nas câmaras reconstruídas, como se os construtores tivessem projetado não apenas para a visão, mas também para a voz, o canto e a música. E, no entanto, talvez a revelação mais perturbadora tenha sido psicológica. Por décadas, pessoas de fora exigiram explicações que despojavam os humanos de suas conquistas. Deviam ter sido alienígenas. Devia ter sido uma raça perdida. As descobertas de 2025 demoliram esses mitos. Pumapunku não era um enigma porque seus construtores eram sobre-humanos. Era um enigma porque as pessoas modernas subestimaram a engenhosidade do passado. O verdadeiro mistério nunca foi como as pedras foram esculpidas e movidas. O verdadeiro mistério era porque nos recusamos a acreditar que os humanos eram capazes disso. Sob essa perspectiva, Pumapunku se tornou mais do que ruínas. Tornou-se um espelho. Forçou a humanidade a confrontar sua própria arrogância. A suposição de que o gênio começa apenas com a tecnologia moderna ou com civilizações já canonizadas no Ocidente. Os construtores andinos provaram o contrário. Com cordas, alavancas, ferramentas de cobre e gerações de conhecimento acumulado, eles dominaram técnicas que ainda lutamos para replicar. Eles não precisaram de rodas ou ferro para mover pedras pesando centenas de toneladas. Precisaram apenas de visão, paciência e fé no cosmos. E, no entanto, o sítio arqueológico não estava isento de tragédias. A reconstrução revelou sinais de trabalho inacabado, vastas plataformas abandonadas em meio à construção, pedras semi-entalhadas e deixadas para se deteriorarem ao ar livre. Análises geológicas confirmaram o que as tradições orais sussurravam há muito tempo. Um terremoto seguido de inundação despedaçou o sonho antes que pudesse ser concluído.
Pumapunku foi uma visão interrompida. Uma obra-prima reduzida a fragmentos. Mas sua história não terminou em colapso. Através da inteligência artificial e do renascimento cultural, seu espírito ressurgiu. Os construtores podem ter sido silenciados pelo desastre, mas suas vozes ecoaram até o presente.